Um estudo do Sindifisco aponta que se a tabela do imposto de renda fosse corrigida, mais de 29 milhões de contribuintes estariam isentos. Será que é possível corrigir essas distorções do imposto de renda? Quem vai nos ajudar a responder essas e outras questões é o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva, a quem agradeço a participação no Jornal da Manhã, nessa manhã de domingo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom domingo a todos. Houve uma promessa de campanha feita por Lula, confirmada depois que ele foi eleito, de ampliar essa faixa de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil. Houve uma correção, se não me engano, de pouco mais de 30%. Ampliamos a faixa de isenção recentemente de R$ 1.903 e alguma coisa para quem ganha mais de R$ 2.112, algo assim, mas ainda longe desse valor que foi defendido por Lula. Por que é tão difícil avançar nessa pauta, presidente? Olha, ano passado, então, depois de ter feito a promessa de campanha de elevar o limite de isenção para R$5 mil, o governo atual, o presidente Lula, elevou, então, o limite de isenção de 1.903,98 para 212 e, na prática, isentando quem ganha até 2 salários mínimos pelo artifício que criaram. Somente foi reajustado a faixa de isenção e não as demais faixas. Isso deu um alívio mensal para cada brasileiro muito pequeno, de R$ 15,60. Né? Nós temos um cálculo que mostra que a diferença, a defasagem no reajuste da tabela atinge, na faixa de isenção, 134% e nas demais faixas, 159%. Então, é preciso que as pessoas compreendam o seguinte: não reajustar a tabela significa aumentar imposto. Então, a cada 1% de inflação que não repercute na tabela de um ano para outro, significa que 2 bilhões a mais, cada 1%, 2 bilhões a mais, são retirados da classe média assalariada de maneira indevida. Então, isso é um cálculo imediato de um ano para outro. E quanto representa essa defasagem total que existe desde 96? Ela representa que tem sido arrecadado a mais da classe média assalariada, anualmente, mais de 202 bilhões. Então, é um recurso muito grande, mostra que o ônus sobre a classe média assalariada no sustento das políticas públicas tem sido muito pesado. Então, o governo tem optado por onerar a classe média e deixar os mais ricos com a tributação praticamente inexistente de imposto de renda. Então, essa injustiça que a gente aponta, que governo após governo, isso permaneceu assim no governo Bolsonaro, e já começa o governo Lula cometendo o mesmo erro de não reajustar a tabela, nem para corrigir o passado e nem para a sua própria inflação do seu governo, que foi 4,62%. Né? A inflação de 2023 foi 4,62%. Nem isso agora em janeiro nós temos sinalização de que vai ser reajustado. Então, os governos sempre optam por onerar, né, a classe média assalariada, que tem pouca representatividade no Congresso Nacional e acaba tendo que suportar o peso dessas políticas públicas de maneira bastante injusta. Ô Mauro, é importante ressaltar para as pessoas que elas estão tendo um direito vilipendiado pelo Estado, né? Independentemente de quem seja o presidente, que quando o candidato ou candidata apresenta durante a campanha eleitoral essa promessa como se fosse, né, uma concessão, quando na verdade é uma migalha de um direito que nos é subtraído, surrupiado, né? O Estado enfia a mão no bolso do contribuinte e tira dali dinheiro que não deveria tirar, e de gente que ganha 2 mil, 3 mil reais e que é tida como classe média, sendo que com uma renda dessa numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, se faz muito pouco, né, Mauro? Então é um direito das pessoas que não está sendo dado, não é um benefício que alguém pode fazer um grande esforço e oferecer à sociedade como eles fazem parecer, né? Isso é um peso, como eu disse, sobre a classe média assalariada, que já vai ser onerada com a reforma tributária, nos tributos sobre o consumo, vai sofrer um tarifaço no setor de preço de escola, preço de plano de saúde, e ela vem já de muitos anos sendo onerada com o não reajuste da tabela. Né? Então, assim, se eu tenho
se eu ganho mais de 2 salários mínimos, né, que até 2 salários mínimos na prática hoje já está isento, eu passo a pagar. Quando, na verdade, o limite de isenção deveria atingir 4.942. Então, se reajustarmos, recuperando toda a defasagem da tabela desde 96, o limite de isenção hoje deveria ser 4.942. E isso representaria o quê? Como eu disse, um alívio para a classe média da ordem do ano de mais de 202 bi. Representaria quantos contribuintes a mais isentos? 13,6 milhões de contribuintes a mais isentos. Lembrando que nós esperamos para o exercício 25, ano calendário 24, mais de 47 milhões de declarantes. Então, desses 47 milhões de declarantes, nós deveríamos ter acrescidos, em termos de isentos, mais de 13,6 milhões. Então, é muita gente pagando imposto indevidamente, ao passo que, se não existe tributação, a distribuição de dividendos, se você não corrige a pejotização, né, que é aquela relação de emprego que é tratada como se fosse uma contratação de empresa, se você não corrige isso, os maiores salários e as pessoas mais ricas não pagam o imposto de renda, pagam muitas vezes zero imposto de renda, ou muito aquém do que deveria pagar. Então, o que está acontecendo é uma afronta à Constituição, né? A Constituição diz que todo aumento de imposto deve passar pelo Legislativo. Quando você não reajusta a tabela, você está fazendo um aumento de imposto sem passar pelo Legislativo. Então, é uma burla indireta à Constituição, né, nesse princípio da legalidade, que é secular. Então, nós estamos aí, governo após governo, desrespeitando a Constituição, desrespeitando o Congresso Nacional e arrecadando indevidamente da classe média assalariada. Nelson Kobayashi. Mauro, bom dia. Um bom domingo para você, é um prazer falar contigo. Mauro, a gente vai ver provavelmente nesse ano de 2024 a volta da discussão a respeito da segunda fatia da reforma tributária, que vai envolver justamente a renda. Então, talvez todos esses números que a gente esteja falando seja para esse ano ou para o ano que vem, no máximo, e depois a gente vai ter provavelmente um novo modelo. E aí eu gostaria de saber da sua expectativa a respeito do que teremos de discussão envolvendo a nossa reforma tributária em relação à renda. Na sua avaliação, quais seriam os importantes pontos a termos neste debate? Reforma tributária em relação à renda. Veja, a gente ficou até um pouco surpreso e um pouco frustrado quando o ministro disse que talvez essa parte da reforma, na questão da tributação da renda, ficasse para 2025. Né? Se for feita essa opção, nós vamos ter mais um ano de atraso, né, para corrigir essas distorções e essas injustiças. O que a gente espera é que, primeiro, se tenha um plano para corrigir essa defasagem da tabela do imposto de renda. Primeira coisa. E segundo, que você traga de volta a tributação da distribuição de lucros dentro e corrija a questão da pejotização, que é, como eu disse, contratar alguém que é, de fato, uma relação de emprego, que deveria estar contratado pela CLT, como se fosse um prestador eventual de serviço. Então, isso permite com que acaba conduzindo, muitos desses trabalhadores são forçados pelas empresas, eles pagam menos e a empresa paga menos também, até de previdência. Então, essa brecha da legislação precisa ser corrigida e precisa voltar à tributação sobre lucros e dividendos, de maneira a restaurar um pouco mais de justiça. Hoje, a alíquota efetiva média dos declarantes, se eu pegar o conjunto de declarantes, a alíquota efetiva média dá 10,33%. Os mais ricos estão submetidos a uma alíquota média de 4,5%. Então, veja que os mais ricos que recebem dividendos estão submetidos a uma alíquota média, falando só de média, já é uma discussão difícil, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho da injustiça, a média dos declarantes é 10,33% de alíquota efetiva de imposto de renda, e os mais ricos, quem recebe lucros e dividendos, é 4,5%. Totalmente inconstitucional, já que a Constituição determina que quanto mais rico, mais deve pagar imposto sobre a renda. Então, nós estamos descumprindo a Constituição nesse ponto. Então, isso vai corrigir como? Corrigindo a tributação na distribuição de dividendos e tapando as brechas em relação à pejotização. É o que a gente espera para 2024. Aliás, a reforma tributária que foi agora aprovada determina que até março deve haver um projeto. Né? Então, é um prazo constitucional. Espero que o governo cumpra esse prazo. Agora, não é uma discussão fácil,
porque metade da arrecadação do imposto de renda vai para estados e municípios, e nós estamos no ano de eleição dos municípios. Então, é uma discussão política difícil, porém, o governo tem base para isso e deve encarar essa discussão, e foi sua promessa de campanha. E a classe média assalariada espera por isso, para que ela seja aliviada dessa injustiça. Vamos acompanhar, né? Nós conversamos com o Mauro Silva, que é presidente da Unafisco Nacional. Muito obrigada pela entrevista, Mauro. Bom domingo. Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Bom dia.